Boa tarde, irmãs e irmãs em Cristo. Eu me chamo Juvenal Figueira, tenho um canal católico no YouTube e hoje pensei em gravar este vídeo. Estes dias estava pensando em gravar este vídeo. Vou ler aqui uns textos das Sagradas Escrituras, o que um católico não deve fazer. Não é palavra minha, é palavra de Deus, e é o que Deus nos diz aqui nas Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Vou ler o capítulo do Levítico, capítulo 19, versículo 28, em adiante. Não praticarás a adivinação, nem a magia, não arredondarás as extremidades do cabelo, e não raparás os cantos da barba. Não farás incisões no vosso corpo por morto, nem tatuagens na pele. Eu sou o Senhor. Não desonres a tua filha, prostituindo-a, para que a terra não se entregue à prostituição e não seja invadida pela devastidão. Guardarás os meus sábados e respeitarás o meu santuário. Eu sou o Senhor. Não vos voltais para os espíritos dos mortos, nem consultais os adivinhos. Não vos contaminais com isso. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Bem, vou falar aqui acerca de lo que nós católicos não devemos praticar nem acreditar nessas coisas. Aqui nos fala guardar o sábado. Isto é do Antigo Testamento. Já depois de Jesus, se guarda o domingo, que vamos à missa e é o que se guarda. Então, eu vou falar aqui o que o Senhor nos fala aqui, o que um católico não deve fazer e não deve praticar nem ir a essas coisas. A divinação, nem a magia. Não farás indicições no vosso corpo por um morto, ou tatuagens na pele, ou espíritos de mortos. Não consultais adivinhos, não vos contaminais com isso. Hoje em dia, muitos católicos, e eu não vou para essas coisas, não sou perfeito, sou um pecador como qualquer outro. Mas sim, nessas coisas sim, nunca fui, nem vou. Mas hoje em dia, eu, tenho conhecimento, como há muitas pessoas que somos católicos, não estou julgando a ninguém, mas há crenças que às vezes somos enganados. Muitas pessoas não têm culpa. Somos enganados porque no mundo há tanta maneira de enganar as pessoas, de quando a pessoa não tem conhecimento das Sagradas Escrituras, nem da Santa Igreja. E o que Deus nos fala nas Sagradas Escrituras, não temos esse conhecimento. Porquê também? Porque nós católicos somos perezosos, não lemos a Bíblia, não lemos a Palavra de Deus, porque não temos tempo. Temos tempo, mas não nos pusemos a tomar uma decisão de ler as Sagradas Escrituras a fundo, ler o Catecismo. A Sagrada Escritura não se lê como um livro qualquer, se medita em o coração o que estamos lendo, para poder interpretar e poder compreender. Se a gente lê muito rápido, não se vai compreender. Mas sempre é bom, aconselhável, ler o Catecismo da Igreja Católica primeiro, que tem textos bíblicos e é como uma guia. Então, nós, católicos, não devemos acreditar nessas coisas. Nem adivinhos, nem ir com um adivinho para adivinhar o futuro ou por uma doença. Hoje em dia vê-se como há astrologias, há horoscópio,
há adivinhadores. Tudo isso é de Satanás, isso é do diabo, isso não vem de Deus. Porquê? Às vezes dizemos que eles falam de Deus, eles falam de Deus, mas também o diabo fala de Deus. Ele fala de Deus. Quando ele tentou a Jesus, até lhe falou de textos da Bíblia, porque ele conhece bem a Bíblia, estás a ver? Vocês estão a ver. Então, é assim, a gente, como católicos, por isso é que é necessário a gente ser formados como católicos verdadeiros, não de palavra, nem de tradição, nem porque meus pais me ensinaram e eu vou à missa porque meus pais me ensinaram, nada disso. Há que fazer de coração, porque o santuário, que o Senhor nos fala, aquele santuário é a igreja, onde somos reunidos a grande família. A grande família é os cristãos que se reúnem no santuário, que é na igreja, para a missa, para a Santa Missa, onde é oferecido o sacrifício que Jesus, que o sacerdote oferece, que é a Eucaristia. Jesus está aí realmente na Eucaristia, não é simbólico, é real, é verdade. Por isso é necessário que nós tenhamos conhecimento verdadeiro, profundo, de coração, que Jesus está realmente presente aí na Eucaristia, não é simbólico, é real, porque assim o Senhor Jesus nos diz, quando estava com os apóstolos, que quando na última ceia, que os apóstolos, que se reuniu com os apóstolos para a última ceia, partiu o pão e diz: coma dele, que este é o meu corpo, que será entregado para o perdão de vossos pecados. Igual tomou a copa e repartiu, e diz: este é o meu sangue que será derramado para perdão dos pecadores. Jesus veio ao mundo, se ofereceu como vítima. Deus ofereceu seu único filho como vítima para salvar-nos, para resgatar-nos, com seu sacrifício, sua morte em cruz, bem cruel, porque foi bastante cruel, no Calvário, latigaços, maltratos, preso, abofetado e muitas coisas mais, depois crucificado com pregos, não pregos, senão ferros, crucificado, nas suas mãos, nos seus pés, derramou-se o sangue, e depois por resto, o último, a lança, a sua mãe, sempre o acompanhou, sofreu muito ao ver o seu filho Jesus passar por tanta crueldade e tanta maldade, e tanto sofrimento. Jesus derramou-se sangue por nós para resgatar-nos. Nós devemos fazer um esforço, e eu aconselho a todos os pais e mães de família que aprendamos primeiro ler o Catecismo da Igreja Católica como guia, isso é muito importante, e depois então ler as Sagradas Escrituras para não interpretar mal, porque se lemos as Sagradas Escrituras por nossa própria conta, temos a tendência de cair, interpretar mal e cair nas falsas doutrinas. Hoje em dia, há milhares de denominações cristãs, mas não são verdadeiras. Dizemos que todos falam de Deus. O diabo também fala de Deus. Mas a igreja é uma, santa, católica, apostólica e romana, desde Pedro até o Papa Francisco. E fora dela não há salvação. Isso é bom que a gente tenhamos como em conta e aprendamos a defender a nossa Santa Igreja, porque a Igreja é de Cristo. A Igreja não é do Papa, nem dos obispos, nem dos cardeais, nem dos sacerdotes. Eles apenas são administradores de um património que é de Jesus. Nunca se deixar
afastar-se da Igreja Católica por culpa dos erros de alguns sacerdotes e bispos que, como tivemos conhecimento, que han cometido coisas que... E então, às vezes, nós nos afastamos por culpa deles. Não devemos afastar-nos por culpa deles. Por amor a Cristo e amor à sua Igreja, mantemos firmes na nossa fé. Não nos afastemos. Por mais que vejamos, porque hoje em dia vamos haver muitas coisas, porque mesmo dentro da Igreja Católica estamos vendo que querem destruí-la. Querem destruí-la. Pessoas que estudaram para sacerdotes com a intenção mesmo de destruir. A maçonaria se ha infiltrado dentro da Igreja para destruí-la desde dentro. Então, é preciso estar com os olhos muito abertos e defender a nossa Santa Igreja, porque é a verdadeira Igreja, não há outra, e fora dessa não há salvação. Temos que pedir muito por este Papa, rezar muito por este Papa e por a Igreja, porque estamos a ver muita divisão, e estamos a ver há um plano diabólico por detrás de tudo isto para destruir a Igreja, destruir as nossas crianças, com ensinanças como estamos a ver na televisão, nas redes sociais, até nos macaquinhos com os crianças pequeninos já põem coisas que não vou pronunciá-las aqui para não ser sancionado, mas sabemos, ele que vê televisão e vê redes sociais, tem filhos, vê que não deve deixar eles ver isso, mas às vezes é impossível. Há tanta que nos querem meter aquilo, eu juro. Nos querem adrotinar aos nossos filhos, a umas crenças falsas, pagãs. Nos querem tirar a Deus do nosso coração. E aos crianças, acredite que vão ensinar-lhe coisas contrárias ao que os pais e as mães ensinam. Vem muita coisa feia por aí para destruir as famílias, os adolescentes, os nossos filhos, até nas escolas. Já por aí estamos a ver, em alguns países, estão a ensinar coisas que nem sequer vou pronunciá-las aqui. Aos crianças. Por isso, é importante, lo digo como avô, que sou pai, sou avô também, e digo a minhas filhas também que se aprenda a formar-se e que lê o catecismo e a Bíblia e a oração em família, do Santo Terço familiar com os filhos, ensiná-los pequenos, semear aquela semente no seu coração. É muito importante. Aunque às vezes vamos dizer, mas eles quando crescem, muitos já não vão, mas sempre fica neles. E algum dia, a idade da adolescência cresce, amadurece, e depois dos anos, como eu também, sou um grande pecador e também cometi muitos erros e me afastei por muitos anos. Hoje em dia, tenho consciência clara do que é o significado que é a Santa Igreja, os caminhos hacia Deus, a salvação da nossa alma. E não ofender a Deus como eu também ofendia muito a Deus durante a minha vida. Se lo digo aqui publicamente, com todos os pecados como todo ser humano cometimos na vida. Hoje em dia, a idade que tenho, a pena que eu sinto não ter o conhecimento que tenho hoje em dia. Não tenho muito conhecimento, mas o pouco que tenho hoje em dia, tê-lo quando era um
adolescente, era novo, era bom que eu tivesse esse conhecimento. Recordo, hoje em dia, há muita coisa feia na televisão, se vê, e me recordo nos tempos do meu pai. Bem, no meu tempo ainda não havia televisão, mas eu depois, já de eu emigrar e regressar, já havia. Mas outros tinham, nós não tínhamos. Não se vê essas coisas, não se via isso. Hoje em dia se vê muita maldade no mundo, muito afastamento de Deus. A humanidade se afastou do Criador. Nestes tempos modernos do dia de hoje, nos estamos afastando do mais importante, o tesouro que temos mais grande na nossa vida, que é Deus e Jesus na Eucaristia, realmente presente, não simbolicamente. Às vezes é preciso que tenhamos conhecimento quando venhamos receber a Nosso Senhor na Eucaristia, que venhamos a confessar. Antes de confessar, faça-me uma memória, um exame de consciência. Confessar-se é importante, porque como está escrito nas Sagradas Escrituras, lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro, lavar a vestidura e lavar os nossos pecados, para purificar a nossa alma, para que podamos salvar a nossa alma. O tesouro mais grande que temos é Jesus na Eucaristia. O coração da Igreja é Jesus na Eucaristia. Não esqueçam isso. Irmãos, aconselho a todos vós que nestes tempos difíceis, porque isto é o começo dos últimos tempos, que está escrito em Apocalipse, é bom que todos tenhamos conhecimento disso. Estamos distraídos. Temos de abrir os olhos, defender a nossa igreja, temos que formar-nos como verdadeiros católicos, para poder ensinar aos nossos filhos, antes que seja demasiado tarde. Nossa Mãe, a Virgem Maria, nos alerta nas aparições em vários países com os videntes, nos chama urgentemente, nos aconselha que veja, eu sempre vejo um vidente em Anguera, Pedro Riges, que a Nossa Senhora ela aparece, ele cai de joelhos frente à Nossa Senhora. Não se ajoelha, cai de joelhos. Porque qualquer da maneira que ele cai de joelhos, que qualquer de nós caiga assim dessa maneira, a gente nos pode magoar em nossos joelhos. Ele cai de joelhos rendido a Nossa Senhora. Não para adorá-la, senão para honrá-la como mãe que se preocupa e chora lágrimas de sangue, porque ela sabe o que vem para nós. Vêm coisas difíceis, duras. Por isso, é preciso que nós tomemos consciência e nos preparemos para esses tempos que nos vêm e para que ensinemos nossos filhos. Quero vos agradecer a vós, tudo aquilo que queira ver este vídeo e agarrar uns conselhos, e pido a Deus que os abençoe a todos vós, e não esqueça, prepare-se a formar-se como verdadeiros católicos e não vayamos a essas coisas, adivinhações, nem tanta coisa cá por aí para destruir a nossa alma, para condenar-nos. Sejam católicos de verdade. Boa tarde e obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos.